Ora, vamos então passar ao ponto 2 da nossa ordem do dia, como disse, com a audição urgente a requerimento de vários grupos parlamentares do Sr. Reitor da Universidade do Porto, o professor Dr. António de Sousa Pereira, que já está aqui comigo e a quem dou as boas-vindas também em nome da Comissão. Está também presente o Sr. Professor José Castro Lopes, Vice-Reitor da Universidade do Porto, a quem saudamos também. Senhor Reitor, houve vários requerimentos por parte de vários grupos parlamentares. Os grupos também dispensar-me-ão de estar a ler as epígrafes de cada uma vez que são muitos. Passaríamos então à grelha de tempos. Cada grupo parlamentar requerente vai dispor de 5 minutos para apresentar o seu requerimento e as razões que o fundamentam, e depois dos requerentes apresentarem as suas motivações, o Sr. Reitor disporá de 10 minutos para uma resposta conjunta. Numa segunda fase, teremos 2 partidos que, eventualmente, o CDS julgo que não estará, mas depois, na altura, veremos. E depois há ainda uma segunda ronda. Portanto, vamos dar então início à nossa audição. O primeiro requerimento a entrar foi o do Grupo Parlamentar do Partido Socialista e eu dava a palavra ao Sr. Deputado Porfírio Silva para a apresentação. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. Deputadas, Srs. Deputados. Em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, cumprimento o Sr. Professor Dr. António de Sousa Pereira, Reitor da Universidade do Porto, e o Sr. Professor José Castro Lopes, Vice-Reitor da Universidade do Porto. Sr. Reitor, a pretensão do Grupo Parlamentar do Partido Socialista ao requerer esta audição é, e foi desde o início, esclarecer os factos. Por isso lhe agradeço a prontidão para o agendamento desta vinda ao Parlamento. O que está em causa é o que se passou este ano no concurso especial de acesso destinado a licenciados noutras áreas que pretendem prosseguir o seu percurso em Medicina, neste caso na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto. Assim, a questão de partida é o que se passou efetivamente. Que entorces às regras é que aconteceram e exigiram a intervenção do Reitor da Universidade do Porto para preservar a legalidade. Quando falamos de regras, falamos do regulamento do concurso. E, portanto, também as questões, qual é a proveniência desse regulamento, quem propôs, aprovou e ratificou esse regulamento, isto é, o regulamento foi imposto à Faculdade de Medicina ou ele provém nos seus próprios termos precisamente da Faculdade de Medicina. Depois do Sr. Ministro da Educação ter reagido destemperadamente à vinda a público desta situação, e porque havia quem entendesse que era preciso desviar as atenções desse destempero, houve uma tentativa de passar a ideia de que o que tinha acontecido na Faculdade de Medicina, embora sendo uma ilegalidade, tinha um intuito nobre. Seria para não se perderem aquelas vagas. Mas isso só revela desconhecimento. As vagas não utilizadas nesse concurso especial foram, como deviam ser, abertas no Concurso Nacional de Acesso e foram preenchidas. Esse facto suscita outra questão, porque a legalidade interessa, mas também interessa à justiça substantiva. Para comparar com a nota 10, que alguns pretendiam, fora do regulamento, que se tornasse o limiar de entrada neste caso especial, pedi-lhe que dissesse aqui qual foi a nota mais baixa com que entraram os candidatos à medicina na primeira fase do concurso geral de acesso, para onde transitaram aquelas vagas. Creio que anda acima dos 18 valores. Mas pedi-lhe que precisasse aqui esse ponto para termos também um indicador das questões de justiça envolvidas neste caso. Percebemos também que houve quem usasse o argumento de que em anos anteriores tinha sido homologada a lista de candidatos admitidos sem observância da nota mínima de 14 valores na prova de conhecimentos. Tanto quanto se sabe, isso só aconteceu no ano 2019, em que o regulamento mudou para a versão atual, mudou à última hora, e passou-se já na altura no contexto das dificuldades da Faculdade de Medicina em gerir o processo. Nesse ano, seria a primeira aplicação da nota mínima nesta prova como critério de exclusão e, portanto, não havia o risco de introduzir uma desigualdade em relação aos candidatos dos anos anteriores, o que já não acontece agora, e o paralelo é, portanto, falacioso. Mas esta questão precisa de ser esclarecida e é também esta questão que lhe deixo, Sr. Reitor, para que nos possa elucidar sobre esta matéria. Uma última pergunta das perguntas centrais que tenho para lhe fazer é esta, Sr. Reitor.
A autonomia universitária está claramente consagrada no artigo 76º da Constituição da República Portuguesa, desde a revisão de 1982. Nesse mesmo artigo, não há nada que enganar, não é preciso andar à procura, é nesse mesmo artigo. Na redação atual, trata-se de autonomia estatutária, científica, pedagógica, administrativa e financeira. Tudo isto, diz a Constituição, nos termos da lei. Há décadas que estão especificados na lei ordinária os termos em que se exerce a autonomia universitária. Há muitos anos que ninguém na academia e no espaço das responsabilidades públicas ignora estes factos básicos. A pergunta é, em toda a sua carreira académica, nas diversas funções que foi exercendo, até agora como reitor de uma prestigiada universidade portuguesa, alguma vez lhe aconteceu deparar com um ministro que desconhece que, em termos de regular funcionamento das instituições, na eleição ou admissão dos reitores, o ministro, para usar uma expressão popular, não mete prego nem estopa? Alguma vez lhe tinha acontecido deparar com esta situação? Sr. Reitor, estas são as perguntas que queria deixar. Queria deixar uma nota final. O Partido Socialista, o parlamentar do Partido Socialista, só pediu a audição do Sr. Reitor. E explicou publicamente, e foi o primeiro grupo parlamentar a fazer isso, e explicou publicamente porque é que fazia isso. Porque nós queremos guiar-nos pelos factos. Havia factos, vindos a público, que nos pareciam preocupantes e queríamos esclarecer os factos. Dissemos logo que não tínhamos nenhum pressuposto, foram as expressões que eu usei eu próprio, não tínhamos nenhum pressuposto, nem fazíamos processos de intenção ao Sr. Ministro. Primeiro queríamos começar pelo princípio. E aqui também começamos pelo princípio, os factos. E por isso lhe deixo estas perguntas. Muito obrigado pela sua disponibilidade para tão prontamente ir à Assembleia da República tentarmos fechar este caso. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dava agora a palavra em nome do Grupo Parlamentar do PSD ao Sr. Deputado Pedro Alves. Faça o favor, Sr. Deputado. Sr. Deputado, peço desculpa. Exatamente, há um requerimento anterior, Sr. Deputado, peço desculpa, o lapso foi meu. Era a Sra. Deputada Angelique da Teresa, em nome da Iniciativa Liberal, que foi o segundo requerimento a entrar. Exatamente, peço desculpa, Srs. Deputados. Novamente, muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar-vos a todos e, naturalmente, agradecer a presença do Sr. Reitor, que tão prontamente se disponibilizou. Eu gostaria primeiro de fazer uma contextualização, que já passou há algum tempo. Quanto a este caso concreto e depois de conhecidos os resultados do exame, a Comissão de Seleção do concurso, composta por 6 professores da faculdade, deliberou propor a aplicação excepcional de uma nota mínima de 10 valores em vez dos 14 estabelecidos no regulamento, o que permitia a entrada de mais 30 estudantes, ou seja, mudou as regras a meio do percurso e de forma retroativa, sem que esta alteração lhe tenha sido informada e, portanto, isso foi amplamente conhecido na comunicação social, porque, naturalmente, é da sua competência homologar os resultados definitivos. Ou seja, estes candidatos foram formalmente notificados que tinham entrado no curso, quando, afinal, esta entrada é ilegal, conforme parecer da Inspeção-Geral de Educação e Ciência. Se isto tivesse vindo a público desta forma, seria prova de uma tremenda falta de organização, incumprimento pelo regulamento em vigor, eu diria até que seria uma falta de lealdade institucional para com o Sr. Reitor, e nomeadamente entre os diversos órgãos que constituem a Universidade do Porto, e até eventualmente de uma profunda incompetência. Mas isto não veio para a comunicação social desta forma. Eu percebo que até poderá haver alguma forma ou algum ambiente de guerrilha devido às candidaturas para a eleição da nova equipa da reitoria, mas que não podem pôr nunca em causa o bom nome das instituições e ainda menos prejudicar os alunos, ou neste caso, os candidatos, que são completamente alheios a estas dinâmicas, estou em crer. No entanto, este caso veio a público de outra forma. Foi através de afirmações do Sr. Reitor a um órgão de comunicação social, onde referiu que, e sem nunca adiantar nomes, isto é verdade, que tinha havido envolvimento de pessoas com influência junto do Governo. E por isso, como certamente deve ter noção, deixou um clima de suspeição no ar, não é? Para com todos. E no que diz respeito, inclusive, é um suposto esquema de favorecimento especialmente criado para estes candidatos em concreto. Posteriormente, estou quase a concluir a minha contextualização, mas acho muito importante. Posteriormente, e depois do contraditório exercido pelo Sr. Ministro, que o acusou de mentir sem pudor, isto são palavras do Ministro, respondeu dizendo que nunca o tinha acusado, mas que recusava demitir-se.
Por último, e dado que este é o seu segundo e último mandato enquanto reitor da Universidade do Porto, gostaria de saber qual foi, de facto, a sua intenção com aquela entrevista onde nunca concretizou efetivamente nenhuma acusação, mas deixou, de facto, muitas suspeitas no ar, como deve ser do seu conhecimento. Sendo alvo das pressões que alega ter tido, porque é que não avançou logo uma queixa num Ministério Público, em vez de escolher, eventualmente, um órgão de comunicação social como confessionário? Quando fala em pessoas ligadas ao poder, está a falar de que poder? Pelos vistos, não é do Ministério da Educação, então estamos a falar do quê em concreto? O diretor da Faculdade de Medicina referiu que este procedimento já tinha sido posto em prática no passado. E por isso a Iniciativa Liberal gostaria de saber o que é que diferenciou estes dois momentos. Aquilo que nós sabemos é que a IGEC foi perentória ao dizer que não há base legal na admissão destes candidatos, o que traz um problema ainda maior, não é? E o Sr. Reitor já disse que preferia sentar-se no Tribunal e que fosse o Tribunal a pronunciar-se sobre este assunto. Portanto, a pergunta é, o caso deverá avançar na Justiça, mas se o Tribunal lhe der razão, admite processar o atual diretor da Faculdade de Medicina, porque tem posições completamente contraditórias, mas o que é certo é que estes candidatos, que são quem não tem culpa absolutamente nenhuma, foram informados pela Faculdade que tinham entrado. E estas seriam as perguntas da Iniciativa Liberal. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Agora sim, pelo Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves. Faça favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Cumprimentar as senhoras e senhores deputados e agradecer também aqui a presença do Sr. Reitor e do Sr. Vice-Reitor da Universidade do Porto e agradecer-lhes também a prontidão com que responderam ao apelo desta Comissão. Estamos aqui hoje porque houve um conjunto de candidatos ao curso de Medicina na Universidade do Porto que foram penalizados num concurso e decidiram não ficar calados. Estes estudantes foram notificados que tinham entrado, criaram uma expectativa legítima de acesso e dias depois, mais tarde, viram essa promessa cair por terra. Estamos aqui porque a Universidade do Porto não teve capacidade para resolver internamente um problema que é, em primeira linha, do foro administrativo e académico. Pelo contrário, foi o próprio reitor a trazer este problema para o espaço público, transformando num espetáculo mediático e lançando suspeições sobre alegadas pressões políticas e sobre pessoas com acesso ao poder. Estamos aqui porque tudo isto mina a confiança dos estudantes, das famílias, da sociedade, na transparência no acesso ao ensino superior. E vamos então aos factos. A Faculdade de Medicina abriu 37 vagas e apenas 7 candidatos conseguiram obter a nota mínima de 14 valores. Uma comissão decidiu baixar essa nota mínima para 10 valores e admitiu mais 30 candidatos, eventualmente sem competência para o efeito e sem informar a reitoria deste procedimento. E eu pergunto ao Sr. Reitor como é que é possível que a Comissão tenha tanto poder, inclusive ao ponto de comunicar aos candidatos que tinham entrado na faculdade. Quem são os responsáveis por esta decisão e se já houve algum procedimento, alguma iniciativa do ponto de vista disciplinar por parte da reitoria. Julgo que o Sr. Reitor terá dito que só 17 dias depois é que teve conhecimento deste procedimento. E mesmo depois de ter tomado conhecimento, eu julgo que aqui há tempo perdido, Sr. Reitor. Porque é que demorou tanto tempo a agir, uma vez que nós só soubemos praticamente em setembro que houve alguma iniciativa da sua parte e sabendo que essa iniciativa passou por fazer um contacto com o Governo, sabendo nós então que há autonomia por parte da Universidade, que razão havia para que o Sr. Reitor incluísse o Governo neste processo de decisão. Depois, é a parte importante da sua entrevista, o Sr. Reitor referiu que terá sofrido pressões de pessoas influentes com acesso ao poder. É importante que hoje aqui fique claro quem são essas pessoas, em nome de quem é que elas atuaram, e se são assessores, são governantes, são deputados, o que é que são, e também era importante saber de que modo é que o fizeram. Se marcaram uma reunião, se lhe enviaram um e-mail, se foi por mensagem, se foi um telefonema. É preciso que isto fique aqui claro para percebermos qual foi o desenrolar dos acontecimentos. E depois qual foi o papel também do Sr. Ministro, porque o Sr. Reitor fez questão de trazer o Governo para dentro do problema.
E o Sr. Ministro disse de uma forma muito clara que se limitou a devolver uma chamada ao Sr. Reitor e que, em momento algum, lhe fez qualquer tipo de pressão, nem lhe surgiu qualquer tipo de sugestão ou de solução que não fosse legal. Era importante que isso ficasse aqui também confirmado, que não houve pressão nem nenhuma sugestão de ilegalidade por parte do Sr. Ministro. E, por isso, gostaria de saber qual foi a razão dessa chamada para o Sr. Ministro, uma vez, como disse, do ponto de vista da autonomia, não havia qualquer razão para que isso acontecesse. E porque é que também não seguiu a sugestão do Sr. Ministro de, no imediato, abrir um processo de abrigação interno e não, pelo contrário, ainda andou aqui, como diz o povo, a encanar a perna à rã com soluções para este processo. Outro assunto que nós gostaríamos de ver aqui esclarecido é a relação que existe da reitoria com a faculdade, não só com esta, mas com outras, neste tipo de concursos extraordinários. Porque, como aqui também já foi referenciado, no passado houve situações iguais a este concurso, onde a nota mínima foi inferior a 14 para a admissão dos candidatos. E eu gostaria de saber se na altura já era ilegal como é ilegal hoje e se na altura houve ou não concordância do Sr. Reitor relativamente à entrada destes alunos com nota inferior a 14 e à revelia daquilo que é o que está recomendado no regulamento. E depois aqui a parte importante do processo, que são os alunos. Se em algum momento teve o cuidado de, logo que houve conhecimento do problema, de contactar os alunos, se os ouviu, se os recebeu, se tomou alguma iniciativa no sentido de procurar minimizar o problema, como é que o vai ultrapassar, e se, do ponto de vista da reivindicação dos alunos, se acha justa esta reivindicação, se deve ou não ser atendida e se a Universidade está a fazer alguma coisa para suprir o problema que foi criado aos alunos, e foi a Universidade que o criou e mais ninguém, porque é isto que está em causa. Ou seja, temos aqui, então, questões centrais que queremos ver esclarecidos. Quem criou falsas expectativas aos estudantes e de que forma? Quem tentou pressioná-lo e agir fora da lei? E porque é que não resolveu a situação internamente, evitando o espetáculo mediático que depois foi criado? Fez tudo, por isso, o que estava ao seu alcance enquanto reitor para resolver o problema? Esta é a questão essencial. O Parlamento não espera apenas explicações. Espera respostas claras, que devolvam confiança no acesso ao ensino superior, assegurando que o mérito e a legalidade não podem ser postos em causa por pressões políticas, favores ou omissões internas. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Filipe Sousa, JPP. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigada, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Reitor, quero, em primeiro lugar, começar por agradecer a sua presença nesta audição, que tem como principal objetivo, para mim em particular, esclarecer factos, na minha modesta opinião, de enorme gravidade e que suscitaram enorme preocupação na opinião pública. Quando tive conhecimento destas notícias, estava no Porto. Coincidência ou não, fui confrontado por um órgão de comunicação social e confesso que fiquei um tanto quanto preocupado. Daí que esta nossa iniciativa partiu precisamente de notícias vindas a público. E veio a público a possibilidade de terem existido pressões para que fossem admitidos no curso de Medicina da Universidade do Porto alunos que não reuniam as classificações necessárias para o seu ingresso. Grosso modo, portanto, foi aquilo que me foi transmitido na altura. E o acesso ao curso de Medicina é, como sabemos, altamente competitivo e representa para milhares de jovens anos de dedicação, esforço e sacrifício. Qualquer suspeita de favorecimento ou de tratamento desigual mina a confiança das famílias, compromete a credibilidade, quanto a mim, da Universidade e afeta a própria coesão social. E por isso é essencial compreender o que efetivamente aconteceu, de que forma tais pressões foram exercidas e até que ponto a autonomia da Universidade do Porto foi colocada em causa. Eu acho que isso é importante. Por isso esta Comissão tem o dever, embora não pertença de pleno direito a esta Comissão, mas tem o dever de assegurar que não existe espaço para qualquer privilégio num sistema que deve ser transparente, equitativo
para todos. Por isso, Sr. Reitor, reitero aqui que a sua presença aqui é fundamental para repor a verdade dos factos e reforçar a confiança dos portugueses na Universidade Pública, na sua autonomia, como também na integridade do acesso ao ensino superior. Por isso, vou deixar aqui algumas questões diretas. Primeiro, sobre as alegadas pressões. Já que foi dito, penso que foi pelo Sr. Deputado do Partido Socialista, se eventualmente os regulamentos foram alterados a meio do concurso, ou não. Por quem? Pela suposta comissão, por imposição de quem? Eu acho que era importante percebermos isso. Por outro lado, quem exerceu essas pressões? Foram membros do governo, entidades externas ou figuras ditas influentes? Essas pressões ocorreram de forma formal, através de instruções escritas ou através de contactos pessoais ou telefonemas? E quantas situações concretas essas pressões terão ocorrido e qual a sua reação perante elas? Portanto, eu acho que estas 3 ou 4 questões, portanto, vai levantar aqui um pouco do meu sentimento que tenho relativamente aos factos vindos a público. Por outro lado, e não menos importante, eu gostaria de colocar aqui 2 questões relacionadas sobre a autonomia e a integridade de todo este processo. E se, em momento algum, sentiu que a Universidade poderia sofrer consequências ou retaliações caso não cedesse a essas eventuais pressões. E se existe, ou se existem alguns mecanismos de proteção ou salvaguarda institucional que tenha acionado perante esta situação. Portanto, na eventualidade de pressões, o que é que internamente a Universidade fez. E para terminar, Sr. Reitor, mais 2 questões, que ainda tenho tempo. Qual seria ou qual será o impacto a médio e longo prazo de práticas desta natureza na confiança pública do sistema de acesso ao ensino superior? Portanto, eu acho que a confiança no ensino público, eu acho que é um fator que devemos considerar como prioritário. E, Sr. Reitor, considera que este tipo de episódios pode gerar desigualdades e injustiças entre candidatos, ou gerou, colocando em risco a imagem e a imparcialidade da Universidade do Porto? E uma última questão, Sr. Reitor, isto já na salvaguarda de questões futuras, que mecanismos ou alterações entende serem necessários ou necessárias para evitar que pressões ou eventuais pressões futuras se repitam no futuro. Isto para não minar a confiança que todos nós não queremos que aconteça. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra, em nome do Grupo Parlamentar do Chega, à Sra. Deputada Maria José Aguiar. Faça o favor. Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Reitor António de Sousa Pereira, muito obrigada pela sua presença também. As diversas notícias amplamente difundidas pela comunicação social levantam sérias dúvidas sobre a legalidade e a lisura do processo de acesso ao curso de Medicina da Universidade do Porto. Aliás, foi exatamente o Sr. Reitor a trazer a público esta situação. Afirmou claramente a existência de pressões com vista a facilitar a entrada de candidatos sem cumprimento da nota mínima exigida por lei. Cito, ter sofrido pressões de pessoas influentes. Revelou também que o próprio Ministro da Educação terá intervindo no processo, disponibilizando-se para a abertura de vagas extraordinárias. O Sr. Ministro negou tais pressões. No entanto, temos de convir que a gravidade das alegações não pode ser ignorada e não podem ficar sem resposta. Sr. Reitor, pergunto, portanto, quem exerceu sobre o senhor tais pressões, quem são essas pessoas influentes, o que pretendiam realisticamente essas pessoas. Poderei deduzir que neste ano letivo, neste concurso, pelo facto de, por sua iniciativa, ter denunciado esta situação, presumir que não tenha cedido a tais pressões de pessoas influentes? Ou será que as ditas pressões foram de tal modo insistentes que se viu sem escapatória e esta foi a saída que encontrou para se proteger, denunciando em público?
A verdade é que está criada uma polémica tal entre reitor, diretor e ministro, para já não falar dos próprios estudantes que se viram imiscuídos no meio desta batalha, ora inscritos, ora não, nunca mais parece ser um recambolesco jogo político refinado e com demasiados interesses políticos escondidos. Senhor Reitor, as expressões que afirma ter recebido têm cariz de fundo político. Está a afirmar que advêm do Ministério da Educação. Peço-lhe que seja claro. Sabemos que nunca o afirmou literalmente, mas a suspeita que deixam as suas afirmações assim levam a crer. Está agora o Senhor Reitor também a ser pressionado a não revelar essas fontes de pressão. O Sr. Ministro da Educação foi perentório na conferência de imprensa que deu nessa mesma sexta-feira, chamando a si de mentiroso. Que tem a dizer face a esta tão clara e direta acusação? O Sr. Reitor mentiu? Em quê? Quem é que lhe telefonou e a quem? Quem é que sugeriu a abertura das vagas supranumerárias? Quem se opôs a elas? Juntando-se a esta festa de acusações, vem o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina revelar que o Sr. Reitor terá tido já este procedimento em 2019, mostrando-se estupefacto com a sua dualidade de ação. Sr. Reitor veio de imediato justificar-se, dizendo que o concurso em 2019, cito, decorreu em circunstâncias muito particulares e que foram amplamente divulgadas e que as conhecemos. A verdade é que todo esse malfadado processo resultou em 2019 no anular a prova de conhecimentos e os candidatos foram admitidos pela sua média do processo de seleção. Mas a verdade é que o Sr. Reitor sabia disso e homologou essas sucessivas irregularidades e ninguém publicamente o soube. Soube-se agora porquê. Por que razão em 2019 as vagas sobrantes desse concurso não puderam ser utilizadas no concurso nacional de ingresso por outros candidatos? Não os havia nesse ano, só agora em 2025 os houve. E como foi nos anos entre 2019 e 2025? E, Sr. Reitor, vir agora dizer que na altura não houve injustiças, como não? Por ter sido o primeiro concurso? Sr. Reitor, mas que justiça existe quando se declina a exigência e o mérito, anulando todo o processo concursal e a prova de conhecimentos num curso de medicina que tem de primar pela excelência? A Universidade do Porto não tem, obviamente, apenas o curso de medicina. Faz admissão de estudantes todos os anos aos mais variadíssimos cursos. Pergunto se é prática comum anular-se os concursos e as provas sempre que é preciso ou se é só no de medicina que se dá esse jeitinho. Então, não é isto uma profunda injustiça face a todo o universo de estudantes da Universidade do Porto e até das restantes universidades do país? Agora todos exigem responsabilidades e ninguém as assume. Reitor nunca homologaria uma ilegalidade, mas fê-lo no passado. Diretor desconhece as expressões por si denunciadas, mas afirma que o fez no passado e fez igual agora. O Ministro da Educação afirma categoricamente que o Sr. Reitor mente. Realmente, os antigos, aqueles que cresceram com a escola da vida, com o saber empírico do dia-a-dia, diziam: onde há fumo, há fogo. Ou ainda, gato escondido com o rabo de fora. Ora, aqui está o resumo desta situação. O gato que se julga escondido, afinal, está à vista de todos. A verdade é que há muito ainda por apurar. Percebemos que as dinâmicas políticas e pessoais crispam entre o Sr. Reitor e o Sr. Diretor, resultando num profundo prejuízo para a Universidade do Porto e, no fundo, para todo o ensino superior. Levanta, obviamente, sérias suspeitas sobre os processos de admissão, pois colocam em causa a idoneidade, a justiça, a equidade destes procedimentos e a profunda necessidade de se apurarem responsabilidades. E a última grande pergunta que se impõe é: porquê agora? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada. O Bloco de Esquerda era também um partido requerente, mas não tem neste momento representação aqui na sala. Damos a palavra então à representante do Grupo Parlamentar do LIVRE, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faça o favor, Sra. Deputada. Muito obrigada, Sra. Presidente. Queria desde já cumprimentar o Sr. Reitor António Sousa Pereira, o Sr. Vice-Reitor, e agradecer a vossa disponibilidade de estarem aqui tão rapidamente para nos esclarecer. Nós, de facto, tivemos conhecimento de toda esta situação através da imprensa, ao longo de semanas e de diversos artigos que têm vindo a ser publicados, e entendemos que nada melhor do que ouvir o próprio Sr. Reitor sobre esta questão e que ouviremos também depois outras entidades. Portanto, isto começou no dia 5 de setembro, com a notícia do Jornal Expresso, em que o Sr. Reitor denunciava pressões de pessoas influentes para permitir a entrada destes candidatos ao curso de Medicina do contingente especial de licenciados, sem que tivessem tido a classificação de 14 valores na prova de conhecimentos. E,
tenho que repetir a pergunta que toda a gente fez, de que pessoas influentes fala o Sr. Reitor. Depois é relatado também no artigo que os candidatos teriam sido informados da sua colocação após a decisão de uma comissão de seleção de curso que terá deliberado propor a aplicação excepcional da nota mínima de 10 valores, que está de acordo com a lei, mas não está de acordo com o regulamento do acesso. Penso que seja isso. E que o Sr. Reitor não terá homologado a deliberação da Comissão. E nesse mesmo artigo é também referido que o Sr. Ministro da Educação, Ciência e Inovação, o Sr. Fernando Alexandre, terá, durante um telefonema, mostrado disponibilidade para abrir vagas extraordinárias na Faculdade de Medicina do Porto para os tais 30 alunos que tiveram entre 10 e 14, se bem entendo, e que o Sr. Reitor terá recusado por entender que a proposta incumpriria a lei. Essa recusa depois terá sido confirmada e como a proposta como irregular pela IGEC. Eu gostaria que o Sr. Reitor esclarecesse se em algum momento solicitou ao Sr. Ministro a abertura destas vagas. Depois, nós entendemos que é mesmo importante compreender como é que é possível que uma decisão destas seja comunicada sem homologação e pelo Sr. Reitor e saber de que forma a Universidade e a tutela garantem condições para colmatar este problema e como pretendem assegurar que estas situações não se repetem e é preciso restaurar a confiança dos candidatos e dos cidadãos na Universidade e na instituição. E então gostaríamos de saber como é que é possível que esta comunicação seja feita aos estudantes sem a sua homologação, como é que o processo decorre, se isto é um procedimento comum, informar os estudantes de uma aceitação, de uma entrada num curso sem a sua homologação, e se o Sr. Reitor pode ter a paciência de nos explicar como é que é o processo, como é que é o processo todo, desde que os estudantes concorrem, são aceitos até neste concurso especial ou no outro contingente, e depois lhes é comunicada a colocação, e em que altura o Sr. Reitor toma conhecimento para depois homologar. E isto acho que é importante percebermos toda a linha do tempo do processo para ficarmos todos esclarecidos. Depois tenho outra última pergunta. Recentemente que responderá se puder, o seu gabinete confirmou à comunicação social que a Universidade apresentou uma participação às autoridades judiciais após uma denúncia anónima com elementos que poderão configurar crimes relacionados com este caso. Entretanto, o Ministério Público aparentemente está a investigar e gostaríamos de saber, se possível, que novos elementos são esses e que suspeitas têm, se possível, claro, estando isto em investigação. Não é? Pronto. O LIVRE entende que é necessário esclarecer esta situação, pacificar a Universidade do Porto. É muito importante que as nossas instituições funcionem em plena confiança institucional. Os cidadãos, os pais, as famílias, os estudantes têm que poder confiar nas instituições públicas. Nós não podemos permitir que sejam degradadas, quer por mentiras, quer por má comunicação, e por isso queremos mesmo aqui ouvir o Sr. Reitor para que isto possa ficar tudo esclarecido, porque quando se quebra a confiança dos cidadãos nas instituições, começamos a quebrar a confiança na democracia. Muito obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem agora a palavra o Sr. Reitor da Universidade do Porto para uma primeira intervenção de 10 minutos. Como entender? Pode falar aqui sentado ou ali se gosta mais de pé. Muito bem, faça favor. Faça favor. Muito boa tarde a todos. Queria-vos agradecer muito a todos, sem exceção, porque acho que todos colocaram questões extremamente pertinentes e que me irão dar a oportunidade de esclarecer cabalmente, com nomes, estas questões. Eu tinha programado fazer isto em 2 momentos. Eu já percebi que vou ter 2 momentos e, portanto, se me permitirem, eu num primeiro momento irei fazer uma apresentação do processo e no segundo momento dedicá-lo-ei à história das pressões, para que não fiquem dúvidas nenhumas em relação ao assunto. Ora bom, o concurso especial, se me permitem, eu peço desculpa da informalidade e de não haver cumprimentos, mas eu ia avançar, senão não tenho tempo. Dizia eu que o que é este concurso especial? Este concurso especial é um concurso que foi criado em 2007
e que só existe na medicina. É um concurso especial para licenciados, ou seja, profissionais que tenham experiência em áreas afins da área da saúde ou que andem lá perto, podem concorrer a este concurso. E isto foi entendido como uma forma de valorizar a profissão médica, fazendo com que profissionais oriundos de outras áreas pudessem entrar e misturar-se com os estudantes de medicina. E isto foi uma experiência que correu de uma forma genérica muito bem, de tal maneira que a partir de 2011 passou a ser obrigatório que todas as faculdades de medicina abrissem um concurso nestas condições só para licenciados, correspondente a 15% do valor do concurso nacional de acesso. Portanto, se uma faculdade abre 200 lugares no concurso nacional de acesso, por alturas da Páscoa, grosso modo, tem que abrir um concurso com 30 vagas para este concurso para licenciados. Ora bom, este concurso tem uma regulamentação e o que diz o decreto-lei que o cria, e eu chamo a atenção para o último ponto, que é o ponto que é importante, diz que o resultado da seriação consta de lista ordenada sujeita à homologação do reitor da Universidade do Porto. Ou seja, e primeiro ponto, resulta da lei, a homologação pelo reitor é obrigatória para que surta efeito. Onde é que há aqui uma alteração que é fundamental e que responde já a algumas das questões que alguns deputados puseram? É que até 2023 as vagas que não eram utilizadas neste concurso não iam para lado nenhum. Eram pura e simplesmente vagas não ocupadas. Ficavam vazias, ficavam desertas. Ponto. Em 2023, o Decreto-Lei 64A, o que é que faz? Diz: as vagas que ficarem por ocupar neste concurso revertem para o Concurso Nacional de Acesso. E, portanto, se eu tenho 30 vagas que não ocupei e tenho 200 vagas no Concurso Nacional de Acesso, eu vou ter que comunicar que não ocupei estas 30 vagas e, em vez de entrarem 200 alunos no Concurso Nacional de Acesso, entram 230. E, portanto, esta é uma alteração que surge apenas em 2023. É há 2 anos atrás. Porque até lá estas vagas eram não ocupadas, perdiam-se, deixavam de ser utilizadas. E, portanto, o que é que isto tem? Eu dou-vos aqui um exemplo do que é que aconteceu com números. Senhores deputados, eu vou-vos deixar ficar esta apresentação, como é óbvio, não é? Portanto, tem aqui o que é que aconteceu. O que é que aconteceu é que até 2019 todas as vagas postas a concurso eram ocupadas nas 2 escolas que têm curso de medicina no Porto. Se repararem aqui... Peço desculpa, isto não tem um ponteiro, não? Está aqui. Se repararem, até 2019, todas as vagas eram ocupadas, quer na Faculdade de Medicina, quer no ICBES. Não havia problemas. Todas as vagas eram ocupadas. Em 2019, o Conselho Científico da Faculdade de Medicina aprova uma alteração ao regulamento. E o que é que introduz? Introduz o exame, que não existia até aí. Até aí havia apenas uma prova curricular, os alunos eram avaliados em função da experiência profissional prévia, eram avaliados em função da sua experiência curricular, das notas que tinham tido no curso anterior, etc, etc. Tinha uma fórmula, que, como é normal nestas coisas, mas a partir de 2019, o Conselho Científico da Faculdade de Medicina do Porto, que é o órgão que, do ponto de vista estatutário, tem essa premissa de definir as regras de acesso, faz um novo regulamento e introduz a obrigatoriedade de ter 14 num teste que é criado de novo. Qual é o problema? O problema é que eles dizem que são excluídos, para efeito de colocação, os candidatos com classificação inferior a 14 valores na prova de conhecimentos. E o que é que acontece? Em 2019, que é muito citado como comparação, acontece uma situação que é completamente anómala. Ou seja, a reitoria pede à Faculdade de Medicina para preparar um regulamento e dá como data limite 10 de abril. A Faculdade de Medicina não prepara o regulamento até 10 de abril e envia um regulamento para aprovação na reitoria com a aprovação
e a introdução do tal exame obrigatório em julho. E comunica-se aos candidatos que eles vão ter que fazer um exame de conhecimentos 15 dias antes da prova. O que, do meu ponto de vista, é uma ilegalidade. Não faz sentido comunicar a candidatos a um curso destes que vão ter que fazer um exame com 15 dias de antecedência. Bem, e o que aconteceu foi a tragédia. O que aconteceu é que houve problemas com o exame. E os problemas foram o quê? Foi num teste de 100 questões, 34 foram anuladas, porque estavam mal feitas, porque o júri reconheceu que aquelas perguntas ou eram demasiado difíceis, ou estavam formuladas, e, portanto, a Comissão decide, num primeiro momento, atribuir a todos os candidatos aquelas 34 perguntas certas. Depois, há candidatos que protestam. Porquê? Porque havia candidatos que tinham acertado algumas daquelas perguntas, que sabiam a resposta e sentiram-se injustiçados, porque estavam a dar isso de borla aos colegas. Decidiu... Bom, há uma confusão histórica que podem... De tal maneira que, no final, chegou-se à conclusão que um teste que tem 34 perguntas anuladas em 100, porque são consideradas mal feitas, ou demasiado difíceis, ou inapropriadas, é um teste que não avalia coisa nenhuma. E, portanto, houve uma análise da situação e, conjuntamente com o Conselho Científico e com a direção da Faculdade de Medicina, dissemos, não vale a pena estarmos com confusões. Estes alunos foram avisados com 15 dias de antecedência de que iam ter que fazer um teste. Um teste que é decisivo, que é o teste decisivo da vida deles, que é o teste que vai decidir se eles entram no curso ou não. E, portanto, nós o que é que vamos fazer? Vamos considerar a nota do teste neles todos, juntamente com os outros critérios que são usados no processo de seleção. Vamos fazer uma ordenação e vamos esquecer, porque... inclusivamente do ponto de vista legal, eu tenho dúvidas que seja legítimo comunicar com 15 dias de antecedência que uma pessoa tem que fazer um teste que é decisivo para a vida dela desta maneira. E isto foi feita uma ordenação, foi para o Tribunal, porque houve uma aluna que contestou para o Tribunal Administrativo deu razão. Disse, sim senhor, vocês utilizaram um método que não prejudica ninguém. Este ponto aqui é muito importante, que eu não prejudico ninguém. Não prejudica ninguém porque, naquela altura, se estas vagas não fossem ocupadas, não eram ocupadas por ninguém. Caíam no vazio. Esta comparação com os dias de hoje não se pode fazer, porque estas 30 vagas que ficaram por ocupar no concurso deste ano levaram a que entrassem mais 30 alunos no concurso nacional de acesso com nota superior a 18,5, porque foram transferidas... porque esta transferência só se faz a partir de... já vou com 10 minutos. Peço imensa desculpa, mas eu gostava de vos esclarecer mesmo sobre o assunto. O Tribunal considera isto e, portanto, o que é que acontece? De 2024 mantém-se este exame em curso. E o que é que acontece? Reparem aqui, em 2020 foram admitidos 3 estudantes, em 2021 foram admitidos 13 estudantes, em 2022 foram admitidos 13 estudantes, em 2023 foram admitidos 0, chumbaram todos, não houve ninguém a tirar mais de 14 e não houve proposta nenhuma de admitir ninguém. Em 2024 houve 0, não entrou nenhum estudante desta maneira, e em 2025 houve 7 que tiveram a tal nota superior a 14. Ora, o que é que aconteceu em 2025? Em 2025 há um fenómeno novo. E que é o quê? A Faculdade de Medicina tenta mudar o regulamento e levou uma proposta de alteração do regulamento ao Conselho Científico no final de janeiro deste ano, em que propôs passar a nota mínima de 14 para 10. E o que é que aconteceu no Conselho Científico da Faculdade de Medicina do Porto? O Conselho Científico chumbou por unanimidade esta proposta e disse que não concordava, que devia manter-se o 14. Apesar disso, há o exame é aberto, a aplicação, e o que é que acontece? A
comissão de seleção faz uma primeira reunião que decide colocar os primeiros 7 candidatos e propõe a aplicação excepcional de um cut-off de 10 para poder colocar mais 30. Isto tendo uma votação por unanimidade 2 meses antes do Conselho Científico a chumbar esta proposta. E o que é que acontece? Faz esta proposta e aparece um documento com um homólogo, que não é meu. E eu não deleguei a capacidade de homologação a ninguém. Aparece um documento na Faculdade de Medicina em que esta proposta da Comissão de Seleção aparece com um homólogo. E um homólogo que é de um membro do Conselho Executivo. Que é, obviamente, um homólogo completamente ilegal, porque a única pessoa com capacidade, nos termos da lei, para homologar sou eu. Ok? Posto isto, esta ata segue os trâmites normais. A senhora deputada do Chega, os 3 trâmites normais nisto os resultados são comunicados, há um período de audiência prévia, os estudantes podem contestar as correções, podem exigir que uma pergunta seja corrigida de forma diferente. É um processo igual, todos nós já fomos estudantes, sabemos como é que estas coisas são. Até que se chega ao fim, quando acabou o processo de auscultação, a audiência prévia, há também para a homologação para a reitoria. E, portanto, o que é que acontece? A ata é enviada à reitoria e o serviço que analisa isto, e quando se fala da falha na universidade, não é uma falha da universidade, isto testemunha que a universidade tem mecanismos de controle eficazes, porque faz audiência sucessiva e, ao fazer audiência sucessiva e ao analisar as atas que vêm da Faculdade de Medicina, constata que aquela ata não está de acordo com o regulamento. E está baseada num homólogo falso. Está baseada num homólogo de alguém que não tem capacidade para homologar coisa nenhuma. E, portanto, manda para trás e diz tem que ser corrigida a ata, depois vocês leem isto com calma, porque tem aqui a fundamentação jurídica que serviu a todas estas decisões, e é transmitido à Faculdade de Medicina e a própria Comissão de Seleção, perante a informação enviada pela reitoria, decide, de sua livre e espontânea vontade, corrigir as atas e reparar a ilegalidade. E manda uma ata com 7 candidatos e 30 excluídos. E a ata é essa que, estando de acordo com a lei, eu homologuei. Tem aqui um ponto para o qual eu quero chamar a vossa atenção desde já, que é muito importante, que é o último parágrafo. Todas as atas enviadas para a reitoria referem que todos os elementos da Comissão de Seleção estiverem presentes em todas as reuniões e que todas as decisões foram aprovadas por unanimidade. Lembrem-se disto, por favor. O que é que acontece? O que é normal e natural. Eu compreendo que para os excluídos aquilo foi um choque. Seria para qualquer um de nós. Vamos ter também essa bondade. E disparam em todos os lados. Ou seja, penso que foi o deputado Pedro Alves. A Universidade do Porto nunca comunicou nada ao Ministério. A Universidade do Porto nunca trouxe nada ao Ministério. Não, mas eu explico-lhe porquê. E essa é a tal explicação. É porque os estudantes disparam em todas as direções, inconformados com a decisão da reitoria. É evidente que o que é que eu faço? Peço, coloco dúvidas, se calhar estou a ser estúpido, estou a fazer uma coisa que não tem sentido nenhum, vou perguntar a quem está acima de mim se tenho razão ou não. Foi pedido um parecer à Direção-Geral do Ensino Superior. A Direção-Geral do Ensino Superior é perentória e diz a decisão de não homologar a lista de resultados definitivos do concurso especial da FMUP encontra-se fundamentada no quadro jurídico aplicável e dá a fundamentação toda desta coisa. Pronto. O caso estaria terminado aqui. O caso estaria terminado aqui, mas há o tal episódio. Eu se calhar juntava os dois tempos, Sr. Presidente, senão não consigo contar a história com eficácia. Eu pergunto aos grupos parlamentares, descontamos, pode usar do tempo agora para dar a explicação completa. É porque eu acho que é importante para contextualizar. E depois descontamos na última intervenção o tempo.
O que acontece, e a razão, o senhor deputado diz muito bem, o que acontece é que, perante este resultado, eu sei que os estudantes andam a mexer-se. Eu recebo. E há particularmente uma pessoa que intervém, e eu sinto-me à vontade para dizer isto, que é o professor António Sarmento, que, como é óbvio, é uma pessoa importante, foi o primeiro vacinado do Covid em Portugal e é uma pessoa com um enorme prestígio público, e que ainda esta semana, no dia 14, dá uma entrevista ao Nascer do Sol a dizer: sim, senhor, eu pressionei, mas mantive sempre informado o reitor e o professor Altamiro. É evidente que o professor Sarmento é uma personagem a quem ninguém desliga o telefone. Quer dizer, não tenhamos ilusões. Quando eu digo pessoas com influência no poder, não estou a falar de pessoas com poder. Vocês são deputados, são pessoas com poder. Eu falo de pessoas com acesso ao poder. Portanto, não falo de deputados, não falo... Quem falou em deputados, quem foi o Sr. Ministro, na conferência de imprensa, disse que havia deputados. Eu vou-vos dizer, comigo nunca falou nenhum deputado. E comigo o que aconteceu foi que, sabendo eu que o Sr. Ministro estava a ser contactado, porque tinha notas de que ele estava a ser contactado pelas mais diversas pessoas, e uma vez que o Sr. Ministro não teve a iniciativa de falar comigo para saber qual era a posição da Universidade do Porto e o porquê dela, tomei eu a iniciativa de lhe ligar, Sr. Deputado. Até é tão simples quanto isso. Para lhe dizer que tinha tomado aquela decisão baseada nos pareceres jurídicos da Universidade e que, portanto, por conselho dos próprios serviços jurídicos da Universidade, não estava disponível para ir modificar, mesmo que houvesse a tal reunião proposta pelos estudantes e pelo diretor da Faculdade de Medicina. E é aquela transcrição que o Sr. Deputado viu, que eu disse, eu se receber uma ordem por escrito, mudo. Não tenho problema nenhum, não há aqui que pro quo, nem vou estar a discutir legitimidades e legalidades. Eu tenho superiores hierárquicos, passo o meu superior hierárquico que me der uma ordem, eu cumpro. Agora vai-me dar a ordem. Acordámos nessa conversa que o Sr. Ministro ia pedir o parecer à IGEC. O Sr. Ministro pediu o parecer à IGEC. A seguinte. A IGEC respondeu ao Sr. Ministro no dia 10 de agosto. O Sr. Ministro, não foi o Sr. Ministro, foi o chefe de gabinete dele, naturalmente, que enviou uma resposta ao professor Altamiro, do qual teve a amabilidade de me dar conhecimento, em que disse: a IGEC diz que é impossível. De maneira que considero que já nem há sequer necessidade de fazermos reunião nenhuma, porque não é possível criar vagas. A IGEC diz que é impossível. Ó Sr. Deputado e Srs. Deputados, eu neste processo tive uma conversa com o Sr. Ministro. Foi esta. Nunca mais tive conversa nenhuma sobre o assunto. Tive depois já da notícia sair, aquela coisa. E se me perguntarem, houve pressões do Ministro? Claro que não. Discutimos a situação, chegámos a um entendimento, que se ia pedir uma informação à IGEC, o Sr. Ministro cumpriu escrupulosamente. A IGEC disse-lhe, não é possível. E o Sr. Ministro cumpriu, ponto. Aí achava eu que o assunto estava encerrado. Só que não estava. Porque a partir daí aumentaram as pressões. E já agora, Sr. Deputado, não são só pressões. São pressões, são ameaças. Ameaças físicas e ameaças à minha família. De pessoas que ligam constantemente para a reitoria a dizer que são pessoas que sabem muito bem quem eu sou, que vão destruir-me, que vão dar cabo da família, que sabem muito bem onde é que eu moro e que me vão fazer a folha. Chegou a este nível de mafiosidade. E, portanto, eu não estou a falar do Ministro. Nunca falei do Ministro e se o Sr. Deputado ler a notícia, eu tive muito cuidado com as palavras. Eu nunca mencionei o Ministro. E, portanto, encerramos o assunto do Ministro, que não é para aqui chamado para nada. Agora, o Sr. Deputado há de ver que eu ainda esta semana, aliás, para lhe dizer com toda a sinceridade, vínhamos no carro para aqui, para o Parlamento, e recebemos um mail de uma proposta de um escritório de advogados a fazer uma proposta absolutamente indecorosa de alteração de um regulamento para poder ser aplicado com retroatividade a 25 de março para resolver o problema dos estudantes, como se isto fosse possível. Quer dizer, como se fosse possível no direito administrativo esta coisa acontecer. Sr. Deputado, acredite, o Sr. Castro Lopes pode mostrar-lhe no telemóvel dele, foi recebido durante a viagem para aqui hoje. Portanto, isto não acabou. E tem pessoas,
Eu conheço o professor António Sarmento muito bem, mas acho que a postura dele é lamentável. Porque está a criar falsas expectativas nas pessoas, o que é a pior coisa que se possa fazer. Porque a IGEC diz que não é possível. A Direção-Geral diz que não é possível. Eu não tenho poder para o fazer. E o que é que acontece? E vamos agora adiantar aqui um bocadinho nisto. Isto aqui, eu já falei um bocadinho disto, que é para comparar. Ou seja, entre 2019 e 2014 não há comparação possível. Porque em 2019 havia liberdade para usar as vagas. E, se nós não as ocupássemos, era um conjunto de médicos a menos que formávamos. Em 2025, não. Em 2025, nós aproveitámos tudo e as vagas que não são usadas neste concurso são admitidos alunos do ensino secundário no Concurso Nacional de Acesso. E, portanto, está aqui, depois os seus deputados terão certamente... Isto aqui é sobre a nova proposta. Já tínhamos recebido anteriormente também uma nova proposta de regulamento que, com toda a consideração por quem a fez, não tem grande sentido. Mas a cereja em cima do bolo acontece agora a semana passada. E acontece a semana passada porquê? Porque a semana passada há uma senhora professora, membro da Comissão de Seleção do curso de Medicina, que escreve isto. Através de notícias dos últimos dias, tomei conhecimento de que, no âmbito da Comissão de Seleção do Concurso Especial para acesso ao ciclo de estudos integrados de mestrado em Medicina na Faculdade de Medicina da Universidade do Porto por titulares de grau de licenciado, terão ocorrido reuniões para as quais não fui convocada e, portanto, não estive presente, e tomadas decisões transcritas em atas, cujo conteúdo desconheci e não aprovei, não sendo por isso verdadeiras as atas. E, portanto... E diz, lamento, desaprovo e não posso deixar de denunciar aos seus professores este procedimento, independentemente do sentido das deliberações, tal. Isto foi enviado na segunda-feira da semana passada ao diretor da Faculdade de Medicina. O diretor da Faculdade de Medicina, confrontado com isto, reúne com a Comissão de Seleção na terça-feira e a Comissão de Seleção confirma que nunca reuniu para fazer nenhuma ata para apreciação de nenhum assunto. E, pior do que isso, o presidente da Comissão de Seleção escreve isto. Li atentamente as vossas mensagens, culpo-me por ter sido descuidado, em abono da verdade e reproduzindo fielmente o que se passou, informo que me concentrei na reunião de uma equipa de professores dispostos a elaborar o teste e dar resposta às reclamações que surgissem. Não prestei atenção a rigorosamente mais nada e vejo agora que isso não foi a melhor opção. Ou seja, confessa que, embora tenha assinado as atas, não tem nada a ver com elas. E, portanto, como devem calcular, quando eu tomei conhecimento deste documento, só tem uma solução. É entregar no Ministério Público, porque isto deixou de ser um mero erro administrativo e passou a ser um crime de falsificação de documentos. E, portanto, Srs. Deputados, eis a história pouco edificante deste concurso da Faculdade de Medicina. A solução que prevalece, provavelmente alguns vão perguntar, qual é a solução? A solução é muito simples, quer dizer, mantém-se a decisão que a reitoria tomou no início de julho, que é homologar a ata com os 7. Perguntarão vocês, e se calhar até tem aqui um slide para isso, mas não vale a pena projetar. Então, e os 7? Se as atas são falsas, os 7 existe toda a evidência de que eles efetivamente tiveram mais de 14. E se tiveram mais de 14, a questão juridicamente que se coloca é que, independentemente do júri que fosse, eles seriam sempre admitidos. Portanto, o direito deles está garantido. Em relação aos outros, eu lamento muito, mas tem os tribunais, se entendem que têm direitos adquiridos, embora a IGEC diga, preto no branco, que eles não têm direito adquirido nenhum, se eles entenderem que têm direitos, vão para os tribunais, que é para isso que existem os países civilizados, não é para andar a ameaçar o reitor de que vão tratar da saúde da família e que sabem onde ele mora, etc, etc. E, portanto, meus amigos, eu já passei muito do meu tempo, como é óbvio,
Peço desculpa de me ter excedido, mas acho que era fundamental dar-vos estas explicações, que são aquilo que eu posso dizer. Mas, como é óbvio, apesar de eu ter ultrapassado o meu tempo, se a Sra. Presidente assim o entender, eu estarei à disposição para vos responder às questões que quiserem colocar. Muito obrigada, Sr. Reitor. Temos ainda mais uma ronda de questões por parte dos grupos parlamentares. Eu pergunto se querem usar deste tempo. O primeiro grupo parlamentar a poder usar desta prerrogativa é o Partido Socialista. Pergunto se vão usar o tempo e quem? Sim, Sr. Deputado Porfírio Silva, faça o favor. Muito obrigado, Sra. Presidente. Vou usar, mas vou procurar não usar tudo, a ver se deixo alguma margem para o Sr. Reitor poder fazer a intervenção final. Sr. Reitor, aquilo que o Sr. Reitor aqui nos disse confirma que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista raciocinou bem quando pensou que, em primeiro lugar, era preciso chamá-lo para ouvir informações sobre o processo. Mas tenho que confessar humildemente que não esperava ouvir tanto. Não esperava ouvir tanto. Já sabia que havia umas coisas um pouco estranhas, difíceis de compreender, mas não esperava que as coisas no seio do procedimento dentro da Faculdade de Medicina tivessem atingido este ponto. De qualquer maneira, queria lhe dizer que é o momento, pensamos nós, de tentar acalmar o clima institucional e tentar resolver os problemas das pessoas que foram afetadas. O apelo que faço daqui, aos que estão aqui e aos que não estão aqui, mas ainda hão de falar sobre isto, é que nos orientemos por essa ideia. Já percebemos que houve coisas que não deviam ter acontecido, vamos tentar corrigir. Agora, quero agradecer-lhe, Sr. Reitor, porque na realidade a sua atuação permitiu que a Universidade do Porto não tivesse incorrido como instituição no sancionamento de uma situação tão grave e tão irregular. Como disse, e bem, há coisas que acontecem de errado dentro das instituições. O que é preciso é que tenham os procedimentos institucionais próprios para fazer avançar o que está bem, para travar aquilo que está mal. E, portanto, Sr. Reitor, penso que devemos-lhe o agradecimento de ter feito com que um procedimento irregular e ilegal não tivesse chegado à sua conclusão. Agora, efetivamente, é uma matéria talvez para outra ocasião, mas que não está fora deste âmbito. Nós temos que pensar em que não haja pessoas prejudicadas quando não foi culpa delas que tivessem sido prejudicadas. Eu tenho relatos pessoais de pessoas que, não terão sido todas e não foram certamente todas, mas houve pelo menos uma ou duas pessoas que fizeram modificações substanciais na sua vida e que estão a pagar o erro que alguém cometeu em ter dito que foste admitido quando afinal não tinha sido. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou a palavra ao Grupo Parlamentar da Iniciativa Liberal. Sr. Deputado Angélico da Teresa, faça o favor. Sr. Reitor, muito obrigada pelos seus esclarecimentos, mas eu mantenho uma pergunta que realmente me assola e à qual não respondeu, que é, percebe-se que algo se passa de muito errado na Universidade do Porto, que é uma instituição que deve ser intocável e inviolável e, portanto, os procedimentos que aqui relatou são, enfim, eu não vou chamar incompetência porque eu acho que é muito mais grave do que isso. Mas a minha pergunta, volto a reforçá-la. Porquê é que escolheu a comunicação social para levantar este ponto quando aquilo que deveria ter feito é o que está a fazer neste momento? É o que está a fazer neste momento. É limpar a casa. Inclusive, tem essa liberdade de estar em fim de mandato. E, portanto, eu quero acreditar que até tem uma liberdade acrescida para o fazer, limpar a casa e voltar a dar o bom nome à Universidade do Porto, que isso é que é o mais importante neste momento, é salvaguardar o bom nome da instituição e, de alguma forma, eu percebo aquilo que diz quando refere que, enfim, os tribunais agora vão ter que resolver esta questão que está completamente revestida de uma enorme ilegalidade e, portanto, estava ali a dar a volta à cabeça e não sei como é que se resolve uma coisa destas com estes candidatos, que não têm culpa absolutamente nenhuma. Mas a questão está, porquê o Expresso? Muito obrigada. Obrigada, Sra. Deputada.
Pelo Grupo Parlamentar do PSD, vai usar a palavra o Sr. Deputado Pedro Alves. Faça favor. Muito obrigado, Sr. Reitor. Agradecer ao PSD as explicações que nos deu e foram muito importantes, pelo menos do ponto de vista das formalidades que são necessárias para cumprir este concurso. No entanto, as dúvidas relativamente à forma como depois se geriu na praça pública este assunto, as preocupações mantêm-se iguais e as questões de natureza política existem. E quem não quis trazer, quem não se devia ter trazido a Universidade do Porto para as questões de natureza política. Porque veja-se, a notícia que é trazida a público, e se tivesse dado essas explicações ao jornal, certamente que o título não era Reitor do Porto denuncia pressões para aceitar entradas ilegais em medicina. Se essa explicação que aqui nos dá hoje, se tivesse dado ao jornalista que o que se passou tinha sido um problema da Universidade, que não soube resolver os seus problemas internamente. Isto é um problema administrativo, jurídico e interno da Universidade. E tornou, com o título que fez, ao dizer que recebeu um problema do Sr. Ministro, quando disse assim, eu tentei que o Sr. Ministro me resolvesse um problema, porque eu estava a sofrer pressões. E explicava que pressões é que estava a sofrer. E não o quis fazer. Não o quis fazer, e isto é que inquina todo o processo. Porque, do resto, ninguém está a culpá-lo de coisa alguma relativamente aos procedimentos. Os procedimentos são o que são e alguém vai ter que apurar depois as responsabilidades e a Universidade tem essa obrigação, a Reitoria tem essa obrigação de apurar responsabilidades e, se houver crime, denunciar ao Ministério Público. É essa a função da Reitoria. Agora, tem responsabilidade do Sr. Reitor, que trouxe para a praça pública, diminuindo inclusive e criando aqui suspeição relativamente ao procedimento do concurso e, quando tinha, já toda a informação em sua posse, porque nos diz que no dia 25 de julho já tinha o parecer da DGES a dizer isso mesmo. Que tinha toda a razão. E não foi isso que veio dizer para os jornais. A 25 de julho já sabia. Em setembro não informou ninguém. Quis criar aqui suspeição em torno disto. E por isso é que lhe digo ao Sr. Reitor. Eu agradeço-lhe mesmo muito o que trouxe aqui. Ficámos todos a saber o que se passa na Universidade e ninguém está satisfeito. Ninguém está satisfeito. E queremos que as responsabilidades se apurem. Agora, assuma as suas responsabilidades também. De ter tornado público isto. E de ter transformado um caso administrativo e académico num caso mediático e político. Que não tem interesse nenhum, porque a suspeição que foi gerada foi em torno das pressões e, afinal, a montanha pariu um rato. Não há pressão nenhuma. Recebeu um telefonema de alguém preocupado, não há aqui pressão nenhuma. Digam qual é que é a pressão. Que pressão é que sofreu? Que pressão? Não, desculpa. Qual foi a pressão? Qual foi o conteúdo da conversa onde sentiu pressão? Porque a pessoa tal me liga, eu recebo telefonemas todos os dias, de muita gente. E não é por receber da pessoa A, B ou C que sinto que há pressão ou não. As pessoas, alguém lhe comunicou alguma coisa e quis transformar isso numa pressão política e, incluindo isso, e aqui vou-lhe dizer que há aqui uma dose de premeditação, dizer que sofre pressões políticas e introduz isto numa conversa com o Ministro. Isto é grave. E também sabe perfeitamente, se teve ponderação nas palavras, também teve ponderação no momento. E é aqui que é o problema que está criado. Agora, já percebemos que o Sr. Ministro não fez nada de mal, o Sr. Ministro foi muito correto na relação que teve consigo. Está tudo muito bem. A única coisa que não está bem é a Universidade do Porto e quem gera a Universidade do Porto é o Reitor. Muito obrigado. Obrigada, Sr. Deputado. Pela parte do Grupo Parlamentar do Chega, tem a palavra o Sr. Deputado José de Carvalho. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados, Sr. Reitor da Universidade do Porto, Professor Dr. António Sousa Pereira, Sr. Vice-Reitor, Sr. Professor José de Castro e Lopes. É um privilégio, naturalmente, enquanto deputado eleito pelo Porto, receber o Sr. Reitor para falarmos daquilo que são assuntos fundamentais e que permitam esclarecer o que se passa ou passou na nossa Universidade. Ao mesmo tempo que sejam restituídos aquilo que são os princípios e básicos da confiança, da legalidade, da verdade e da seriedade em todos aqueles que são os servidores da causa pública. Em jeito de declaração de interesses, devo dizer que tenho o Sr. Reitor como uma pessoa séria e imbuída daquilo que é o verdadeiro sentido de serviço e missão. Características que nos levam a crer que o Sr. Reitor será o primeiro entre todos nesta sala e especialmente perante o país a esclarecer as dúvidas que ainda possam subsistir. Estranhamos que até agora algumas das questões aqui colocadas ainda não tenham obtido resposta. Posto isto, caberá a esta Comissão uma missão quase que diríamos inédita, que é descobrir a verdade e transformar esta 8ª Comissão numa máquina da verdade. Hoje o país quer resolver um enigma se temos um reitor que aldrabou, um diretor que enrolou e um ministro que chutou
para canto um assunto de máxima gravidade. Senhores deputados, por tudo aquilo que vamos vendo, parece haver até agora duas conclusões imediatas. Primeira, não há inocentes. Segunda, parece ter havido precipitação, confusão, também, por que não dizê-lo, falta de educação, falta de lealdade institucional e alguém a faltar à verdade. Vejamos, há uma notícia de jornal, há um reitor a acusar que sofreu pressões, e repito, pressões no plural, não pressão no singular, mas sem as concretizações. Há uma insinuação de acusação ao Sr. Ministro, o Sr. Ministro acusa o Sr. Reitor de mentir e sugere a demissão do Sr. Reitor. Poucos minutos depois, o Sr. Reitor esclarece que a pressão, afinal, já deixam de ser pressões para ser pressão, não terá sido diretamente do Sr. Ministro. Nos capítulos seguintes, entra o Sr. Diretor da Faculdade de Medicina, o professor Dr. Altamiro da Costa, candidato à sucessão do ainda Sr. Reitor, e todos parecem esquecer aquilo que é o mais importante e relevante no meio disto tudo, que são os alunos, as suas famílias e os hospitais que necessitam de médicos, em suma, o país. Aqui chegados, há perguntas óbvias que temos de colocar ao Sr. Reitor. Além do professor António Sarmento, ou seja, havia pessoas influentes, segundo a declaração que está no Expresso, que eram pessoas influentes que estavam a exercer pressões sobre o seu reitor. Agora soubemos, na declaração inicial que o Sr. Reitor aqui nos trouxe, que deixou de ser pressões para ser pressão, deixaram de ser pessoas influentes para ser uma pessoa influente, e foi aqui citado o nome do professor António Sarmento, ou deixa de ser no plural e passa a ser no singular. E nós perguntamos de forma muito clara se o Sr. Reitor se tem sentido limitado na sua ação como reitor ao longo deste tempo. Outra coisa, em caso afirmativo, naturalmente, se terá apresentado queixas junto às autoridades competentes, e esta também é outra questão fundamental aqui. Outra, qual o motivo, ou motivos no plural, uma vez que estamos a colocar algumas questões que são no singular e elas depois passam a ser no plural, outras são no plural e depois passam a ser no singular, nós perguntamos qual o motivo ou motivos para a entrevista, a reportagem no Expresso. E, portanto, este também é outro ponto aqui fundamental. Se o dever de lealdade institucional para com o Sr. Ministro não pediria que fosse tratado tudo de forma leal e transparente através daquilo que são os meios normais e não através da comunicação social. Recordo mais uma vez que o país precisa de saber a verdade, as famílias precisam de saber a verdade, e esta Comissão também se predispôs a fazer esse caminho de procura da verdade, e é isso que nós aqui estamos a fazer. Uma pergunta também que, de forma muito clara e direta, é se, após a reportagem, a entrevista que sai no Expresso, se o Sr. Reitor se sentiu enganado pelo jornalista e por quem conduziu a entrevista e quem depois a fez publicar da forma como ali está. O Sr. Ministro disse, portanto, poucos minutos depois, ou pouco tempo após a saída da notícia no Expresso, que o Sr. Reitor mentiu. A pergunta muito clara e muito direta que todos os portugueses colocam lá em casa é se, de facto, o Sr. Reitor se considera mentiroso. Quer dizer, como é que o Sr. Reitor recebeu esta acusação? E permita-me a franqueza, Sr. Reitor, mas como somos homens do Norte, compreendemos muito bem esta franqueza e esta forma direta de colocar as questões. Outra pergunta também de forma muito clara é se o Sr. Reitor, após toda esta polémica, voltou a ter a oportunidade de falar institucionalmente com o Sr. Ministro e como é que as coisas ficaram ou não resolvido. Outra pergunta também é se, e para terminar, Sra. Presidente, é se hoje, ou depois de ver todo este percurso do tempo, se o Sr. Reitor faria tudo exatamente como fez ou se teria feito de outra forma. Naturalmente, há aqui depois outras também algumas acusações de falsificação de documentos, mas ficará para outra altura. Muito obrigado. Muito obrigada. Dou a palavra ao Sr. Deputado Filipe de Sousa, do JPP, se pretender mais uma intervenção. Faça o favor, Sr. Deputado. Muito obrigado, Sra. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, Sr. Reitor. Não vou escutar há muito tempo, nem vou colocar nenhuma questão, porque a exposição que o Sr. Reitor aqui apresentou, muito sinceramente, tenho que lhe dar os parabéns. Portanto, fiquei mais confortado relativamente à reitoria da Universidade, embora haja aqui algumas passagens da sua intervenção que me deixa aqui algumas dúvidas, mas que aguardarei desenvolvimentos. Mas, acima de tudo, eu acho que tem que haver aqui cuidado, muitas das vezes, com as notícias vindas a público. E falo por mim próprio. Muitas das vezes os títulos são criados para ganhar aqui ênfase, portanto, e de alguma forma também criar aqui alarmismos.
Mas o meu objetivo nesta audição, acima de tudo, era ouvir das suas palavras aquilo que efetivamente se passou. E eu quero acreditar nas suas palavras. Portanto, vou aguardar com a celeridade todo o desenrolar deste processo e, se houver necessidade de algum esclarecimento adicional, assim o farei. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Deputado. E tem agora a palavra, pelo LIVRE, a Sra. Deputada Patrícia Gonçalves. Faça o favor. Obrigada, Sr. Presidente. Vou ser muito rápida. Queria agradecer ao Sr. Reitor a exposição muito clara que fez. Tenho uma questão. Apesar de haver aqui elementos de comunicação ao Ministério Público, eu gostaria de saber, dentro da Universidade, se há aqui algum espaço para algum procedimento disciplinar, porque penso que isso é muito importante para se conseguir credibilizar a instituição. E depois também gostava de saber se como é que prevêem comunicar, não esta novela, mas com os alunos no futuro e com os alunos que têm a confiança que nós todos podemos ter na instituição. Penso que são importantes, porque aqui importa repor a confiança das pessoas na instituição. Obrigada. Muito obrigada, Sra. Deputada. Dou então a palavra ao Sr. Reitor. Eu peço que seja agora mais contido, Sr. Reitor, no máximo mesmo 8, 10 minutos. Obrigada. De colocar que é esta. Eu não sou editor do Expresso. Nem faço perguntas pelo Expresso. Ou seja, eu fui contactado por uma jornalista que me colocou umas questões no momento em que este assunto já não era segredo. Repare que a notícia do Expresso já faz menção do parecer da DGEC e já faz menção do parecer da IGEC. Não há aqui ocultação de nada. Em momento algum da notícia diz o deputado que há pressões políticas. Diz que há pressões. Não diz... Eu permiti-me falar do professor Sarmento por uma razão ética. É que o professor Sarmento escreveu uma crónica no Público e deu uma entrevista àquele jornal Sol. Não, já não é Sol, tem outro nome. Nascer do Sol. Em que ele o afirma que fez pressão sobre diversas pessoas a propósito do assunto. E, portanto, eu menciono o nome dele, porque por uma questão ética estou à vontade para o mencionar, porque ele próprio se mencionou a ele próprio, Sr. Deputado. E eu acho que tem essa... uma vez que é ele próprio que diz isso, eu sinto-me à vontade para o mencionar. Como é natural, não foi só ele. Como é natural... Há outras pessoas, mas eu devo-lhe dizer que nem sequer sei se são verdadeiras. Porque, por exemplo, recebi telefonemas insistentes de uma senhora que se dizia advogada dos candidatos e, perante o desafio de ela mandar as exposições dela por escrito e escrever aquilo que estava a dizer, nunca recebi nada. E, portanto, eu duvido de quem era. Recebi telefonemas de mães aparentemente desesperadas porque os filhos estavam à beira de suicídio. E que não é fácil lidar com isso, quer dizer, porque uma pessoa nunca sabe se é verdade. Agora, a certa altura eu não tenho possibilidade, não está nas minhas mãos fazer a gestão desse processo. Eu não consigo identificar os telefonemas anónimos. Quem manda cartas, e alguns mandaram cartas, essas eu tenho. Eu tenho algumas cartas de pretensamente gabinetes de advogados que eu, sinceramente, ao ler a carta, tenho a maior das dúvidas que aquilo seja escrito por um advogado. Quer dizer, tal a urbanidade que é usada na linguagem. Tenho as maiores das dúvidas. Mas pronto, está lá guardada nos processos. Sr. Deputado, mas é assim, eu não controlo os jornais. Agora, o jornal tinha toda a informação. E menciona isso. Agora, os critérios editoriais, o Sr. Deputado sabe provavelmente melhor do que eu, porque vivo na política, eu não vivo, que nem sempre os jornalistas dizem aquilo exatamente que nós dizemos, nem dão um enfoque naquilo que nós pomos. Uma coisa é certa.
no jornal aparece já lá mencionado quer o parecer da Direção-Geral do Ensino Superior, quer o parecer da Inspeção-Geral de Educação e Ciência, que foi enviado e pedido, foi pedido pelo Sr. Ministro, foi recebido no dia 10 e foi distribuído. Ó, Sr. Deputado, há uma coisa que eu lhe garanto. A minha vida tranquilizou muito depois da notícia do Expresso. Não tenho dúvida nenhuma. Porque essas pressões, essas ameaças desapareceram. E, portanto, quanto mais não seja, por isso, a minha qualidade de vida melhorou muito. Agora, é evidente que temos aqui um problema. Quer dizer, eu não posso escamotear que existe aqui um problema. Agora, é um problema relativo. Eu vou-me permitir fazer uma analogia que peço-vos a permissão, mas não considerem excessiva, mas é esta. Eu sei que para ganhar o Euromilhões tenho que acertar 5 números e 2 estrelas. Eu jogo no Euromilhões, acertei 3 números, recebo uma carta da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, por engano, a dizer-me parabéns, ganhou o Euromilhões. E eu vou lá com um boletim com 3 cruzes reclamar o prémio do Euromilhões e tenho um direito adquirido porque recebi uma carta da Santa Casa. Estes estudantes sabiam, pelo regulamento, que tinham que ter 14. Está escrito em todo o lado. É assim desde 2020. E sabiam que não tinham tido, porque receberam, obviamente, todos eles uma ata. E nessa ata, na primeira ata que receberam, aliás, eram 2 quadros independentes. Tinham um quadro com os 7 colocados que tinham mais de 14 e tinham outro quadro com os que tinham tido notas depois inferior a 14. E, portanto, eu percebo a questão dos direitos, é uma questão complexa. E por isso é que eu acho que vão ter que ser os tribunais a decidir, não somos nós. Por isso é que nós somos uma democracia ocidental. As questões resolvem-se civilizadamente. Quer dizer, eles têm todo o direito de contestar se entenderem que têm um direito e os tribunais certamente julgarão e decidirão. O tribunal pode decidir que eles têm direito a ser colocados. No dia que o tribunal decidir que eles têm direito a ser colocados, serão colocados. Como é óbvio, será cumprida a sentença do tribunal. Agora, eu não queria transformar isto... É evidente que essa questão é uma questão que é preocupante. Todos nós temos filhos e familiares e percebemos o dramatismo de uma situação destas. Mas também temos obrigação de perceber que estes estudantes receberam uma informação, tinham um conhecimento de um regulamento e sabem que não cumpriram com os critérios que estavam no regulamento. E, portanto, deveriam ter desconfiado que alguma coisa de estranho se estava a passar. Tanto mais que, como eu tive o cuidado de vos mostrar, se olharem para o histórico, o ano passado houve 0 admitidos e há 2 anos houve 0 admitidos porque ninguém tinha tido nota de 14 que era necessária para entrar no curso. Portanto, aqui alguma coisa se passava de anormal. Sr. Presidente, muito obrigado. Senhores deputados, muito obrigado pela atenção que me dispensaram. Muito obrigada, Sr. Reitor. Agradecemos mais uma vez a sua presença e a presença do Sr. Vice-Reitor nesta nossa reunião e os esclarecimentos que nos trouxeram e que, naturalmente, agora os grupos parlamentares usarão da forma que entenderem. Era fundamental, de facto, termos acesso a estes dados, a estas explicações e agradecemos também a celeridade com que acedeu em vir aqui à nossa reunião. Da nossa parte, resta-nos despedir-nos. Muito obrigada. Até uma próxima oportunidade. Muito obrigado.